O governador Geraldo Alckmin percorreu a região nesta quarta-feira, inclusive vindo a Veracruz, a 15 quilômetros aqui de Marília. Na prática, Alckmin já está em pré-campanha para a presidência da República. Ele disse que espera ser confirmado pelo seu partido, o PSDB, como candidato à presidência. E diz esperar a vitória para ser o presidente dos brasileiros. Eu acho que não é Hillary, é Hilário, né? Porque se conhecesse um pouquinho o Brasil, iam saber que a Hillary teria ganho a eleição no Brasil, que ela teve quase 3 milhões de votos a mais do que o Trump. Ela perdeu porque o modelo americano é diferente, né? Aqui no Brasil ela teria ganho a eleição. Eu estou acostumado, na última eleição diziam que eu não ganharia por causa da crise hídrica, ganhei no primeiro turno e dos 645 municípios eu venci em 644, fato inédito, né? Então vamos trabalhar. Depois, admitiu o desejo de concorrer mais uma vez à presidência da República para, segundo ele, promover a boa política. Eu quero dizer da elite não, porque eu quero ser o presidente do povo brasileiro, de empresários que geram emprego, do povo trabalhador, sacrificado do Brasil, muitas vezes injustiçado. Agora, o que eu quero deixar claro é que a política, a boa política, a política correta, a política que não se verga, política que tem princípios é que vai pôr o Brasil no rumo, né? Reencontrar o rumo do crescimento, da geração de emprego, de uma sociedade mais justa. O Brasil é um país profundamente injusto, injusto na maneira como arrecada os tributos, injusto na maneira como os devolve à sociedade. Então, eu acho que tem muito aí a fazer e a boa política, a política correta é que tem condições de resolver os problemas e melhorar a vida dos brasileiros. Tá aí então, já está em pré-campanha a presidência Geraldo Alckmin. Só que primeiro ele tem que ser confirmado pelo seu partido como candidato, o PSDB. Dória, o prefeito de São Paulo, vem correndo por fora. Ele que é apadrinhado político do próprio Geraldo Alckmin. Vamos aguardar. O gás de cozinha está 13% mais caro. Você sabia que em 4 meses o botijão de gás subiu quase 50% no Brasil? O comentário é forte no setor. Até o final do ano, o gás de cozinha estará custando R$ 100 o botijão. Por isso, a dica para você não desperdiçar o gás. A economia do gás no momento de cozinhar é fundamental. Economizar é sempre bom. Aqui vão algumas dicas de economia para economizar o gás do seu botijão. 1. Use panelas de tamanho adequado à quantidade de alimento que você vai cozinhar. Quanto maior o tamanho da panela, maior será o tempo de aquecimento. 2. Durante o cozimento, mantenha sempre as panelas bem tampadas para aproveitar melhor o calor. 3. Alimentos duros devem ficar de molho previamente. 4. Use o tamanho do queimador do fogão de acordo com o tamanho da panela. 5. Não deixe o alimento na fervura mais tempo que o necessário. 6. Diminua a chama logo após o início da fervura. 7. Sempre que possível, use panelas de pressão. Por cozinharem em altas temperaturas, consomem menos gás. 8. Para cozinhar feijão, deixe-o de molho antes para que as cascas fiquem moles. 9. Para carnes, o ideal é retirar do freezer um dia antes do cozimento. A água degelada não deve ir para a panela, porque resfria o óleo quente. 10. Planeje bem o uso do forno. Cada vez que ele é ligado, há um consumo grande de gás. Seguindo essas dicas, o seu consumo de gás será mais eficiente.
Aí, dicas importantes para a economia do gás de cozinha, porque o governo Temer, sem dó, está realmente esfolando o bolso da população. E além do gás, a energia elétrica, mesmo com o horário de verão que vem aí, a partir do próximo domingo, os relógios deverão ser adiantados em 1 hora. O horário de verão tem como meta a economia de energia elétrica. E mesmo assim, nesse mês de outubro, o brasileiro também vai pagar e vai pagar muito pela energia. Por isso, é importante também economizar. Na casa de Angélica não faltam aparelhos eletrônicos. Tem panela elétrica, 3 televisores e as crianças têm joguinho. Tem uma geladeira que eu acho que também é uma geladeira mais antiga, que ela está ainda no uso e eu acho que ela também consome um pouco mais de energia. Tanta coisa ligada na tomada gera um custo. Angélica conta que por mês gasta cerca de R$300 com a conta de luz, valor que pesa no orçamento mensal da família. Ela, que mora com o marido e 3 filhos, até tenta gastar menos energia, mas a tarefa não tem sido fácil. É difícil, a gente sabe que controlar menino no banho, ficar toda hora falando, sai do banho logo, não demora muito, e entrar e sair do quarto, dos lugares, sem apagar a luz, isso aí é uma constante, eu tenho que estar sempre falando. Para ajudar a dona de casa na missão de economizar energia, consultamos Maurício, coordenador do curso de Engenharia Elétrica de um centro universitário em Brasília. Ele deu algumas dicas. Uma coisa que deve estar muito atenta é a questão do funcionamento da geladeira, que, principalmente se for um aparelho mais antigo, as borrachas de vedação da porta têm que ser trocadas. O ideal é que elas sejam trocadas a cada 2 ou 3 anos, mesmo que não se percebam os rasgos, porque se a porta da geladeira não está bem vedada, a geladeira vai funcionar ao longo do dia muito mais do que o necessário e é um consumo de energia que a gente não percebe que está acontecendo. Maurício também chamou a atenção para os aparelhos elétricos que ficam ligados mesmo sem uso. Aparelhos que não vão ser usados por um longo período, como um aparelho de DVD ou outros equipamentos desse tipo, se não vão ser utilizados, devem ser retirados da tomada. Quando eles estão conectados, mesmo que desligados, mas conectados, eles estão, na verdade, ligados, esperando um sinal do controle remoto. E isso tem um consumo de energia que é pequeno, mas é diário, é o dia todo e ao longo do ano vai se acumulando, representa um custo para a família e não vai trazer prazer nenhum. E o combate ao desperdício deve ser intensificado a partir de agora. Isso porque a situação dos reservatórios das usinas hidrelétricas chegou a níveis preocupantes. Com a falta de chuva, vem a necessidade de se usar mais as termoelétricas, o que deixa o custo da geração de energia no país mais alto. O sistema de bandeiras tarifárias indica aos consumidores o custo real da geração de energia no país. Em junho, a bandeira tarifária era verde, que não tem adicional. Em julho, mudou para amarela, que tem custo extra de R$ 2,00 a cada 100 kWh. Em agosto, foi para vermelha, patamar 1, com um acréscimo de R$ 3,00. Em setembro, voltou para a amarela e agora vai para a vermelha, patamar 2, com um aumento de R$ 3,50. Com o novo ajuste, a Agência Nacional de Energia Elétrica alerta que os consumidores devem usar a energia de maneira consciente para evitar desperdícios. A energia está escassa, a geração hidrelétrica, que é a mais barata, está escassa, a água no reservatório, a dificuldade, a limitação dessa geração com base em fonte hidrelétrica, portanto tem que acionar a térmica, que via de regra são preços mais altos. Então o consumidor está recebendo o sinal por intermédio da bandeira que a energia está custando cara. Aí é a oportunidade do consumidor reagir e consumir de maneira consciente, não desperdiçar energia elétrica. Aí, siga o conselho. Destaques do momento: a Assembleia Legislativa de São Paulo libera o uso do telefone celular em escolas públicas, mas apenas para a finalidade pedagógica. Vamos ver aí, uma regra será divulgada com esse objetivo. A artéria de Temer teria obstrução. Ele poderia ser submetido futuramente a um cateterismo. O Planalto nega e diz que primeiro
Temer vai tentar o medicamento e até mesmo a dieta com atividade física. Receita Federal libera 12 milhões de restituição do imposto de renda já no próximo dia 15 para a nossa região. E atenção, empresários criticam a proposta do governo federal de aumento do PIS/COFINS, ou seja, mais reajuste na tributação da população. E o ministro barilense Dias Toffoli, no Supremo Tribunal Federal, acaba de defender em julgamento que a Corte, ou seja, o Supremo, só aplique a parlamentares medidas cautelares que afetem o mandato em caso excepcional. Nesse caso, Toffoli diz que a medida cautelar imposta deve ser analisada pelo Congresso de forma posterior. Ele frisou que a medida cautelar, como afastamento do mandato ou recolhimento noturno domiciliar, a medida ser adotada em caso de flagrante ou situação excepcional. Essa a opinião do ministro barilense Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal. Neste dia 11 é lembrado o Dia do Deficiente. É cada vez mais importante quebrar o preconceito em relação à pessoa portadora de deficiência. É claro que cada um tem o seu caso especial, ou seja, a sua situação especial, mas é preciso uma integração com a sociedade e no mercado de trabalho não é diferente. Será que a lei de cotas realmente está funcionando no mercado de trabalho brasileiro? Confira. Dados do IBGE e do Ministério da Saúde mostram que 6,2% da população brasileira tem ao menos um tipo de deficiência. E para assegurar oportunidades no mercado de trabalho a essas pessoas, foi criada há 25 anos a Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência. Segundo o Ministério do Trabalho, caso a legislação fosse totalmente cumprida, pelo menos 827 mil vagas de emprego estariam disponíveis no país para essa população. 327 mil dessas vagas estão preenchidas e 500 mil ainda faltam ser preenchidas. 93% das pessoas com deficiências que estão no mercado de trabalho estão em empresas de alguma forma obrigadas a contratar. Então, sem a lei de cotas, não há emprego para pessoas com deficiência, infelizmente, né? Eu espero um dia que a sociedade já tenha evoluído e deixado de ser deficiente para admitir que as pessoas, mesmo diferentes, podem dar o mesmo trabalho que com uma pessoa que você considera relativamente igual. Segundo a legislação, são obrigadas a reservar vagas para pessoas com deficiência as empresas que têm mais de 100 funcionários. Para as que contam com até 200 empregados, a reserva é de 2% dos postos de trabalho. Entre 201 e 500 funcionários, 3% devem ser pessoas com deficiência. De 501 a 1.000 empregados, 4%. A partir de 1.001 funcionários, a porcentagem é de 5%. Para a coordenadora de inserção no mercado de trabalho da APAI no Distrito Federal, o saldo da lei é positivo, mas ainda é preciso fazer um trabalho com as empresas para que as diferenças não sejam vistas como limitações. A lei, ela abrange todas as deficiências, mas geralmente a empresa quer uma pessoa com deficiência física, pequena, que seja fácil de contornar, né? Agora, o deficiente intelectual, não. A maneira de ajudá-lo, os apoios são diferentes. Então, a gente encontra muita dificuldade. Às vezes, o medo, né, de saber como lidar, ou então o preconceito. Em Marília, os jornais têm divulgado possibilidade de contratação para pessoas portadoras de deficiência. Agora, um detalhe. Também é preciso que a pessoa com deficiência esteja preparada para a absorção pelo mercado de trabalho. Esse é um ponto também bastante polêmico. E a tarifa do transporte coletivo em Marília vai subir ou não?
Tivemos já desta quarta-feira uma primeira reunião para debater o assunto pelo sistema do transporte urbano. Houve a decisão de se analisar as planilhas das empresas Sorriso e Grande Marília. Elas estão reivindicando reajuste de R$ 3 para R$ 3,70. Lembrando que a decisão final sempre compete ao prefeito. E atenção, como destaque, você que tem veículo placa final 8, cuidado, prazo para licenciamento termina no próximo dia 31. Prazo para adesão ao Refis também dia 31. Adesão ao Refis Rural, o prazo vai até 30 de novembro. Fique atento com relação a essas datas. Daqui a pouco você confere. Leishmaniose continua preocupante em Marília. Também para você que tem o seu animal, sua cadela, sua gata, a preocupação com relação ao câncer de mama. É a campanha de prevenção ao câncer de mama PET. E ainda como destaque a expectativa para o movimento das rodovias. Começa a Operação Padroeira. É o feriadão para muita gente. Já, já.